Hoje a gente tá com uma Saveiro G5. Ela tá falhando bastante, tá? O cliente falou que ele viaja bastante, usa esse carro para trabalho. E ele falou assim que ele colocou já querosene e deu uma melhorada. Mas agora por fim tá bem ruim mesmo o carro. E a gente retirou aqui, tiramos aqui a flauta, retiramos os bicos. Colocamos ele aqui para teste. E os bicos estão bem diferentes, bem desequalizados, tá? Ó como que tá cada... Ó como que tá, ó. O primeiro cilindro tá dando 50, 47. O outro aqui tá dando 28. E lá tá dando 49. Então a gente consegue ver que tem uma diferença bem grande de um pro outro aqui. Beleza? Então vamos deixar ele na cuba para fazer uma limpeza. E assim que acabar a gente volta ele de novo na proveta para testar. Aqui a vela de ignição, tá, ó. A vela que tá utilizando aqui. Vamos ver se vai dar para focar. Olha lá, BKR 7E SBD, tá? Essa é a vela de ignição que estou utilizando aqui. Vai ser a gente vir aqui no manualzinho, só pra gente conferir se a vela tá certa, tá? Você vem aqui, ó. Vê, Saveiro, né? Saveiro, Volkswagen 1.6 Total Flex G5. É essa aqui, ó, desde 2009, ó. Ela tá usando BKR7ESBD. Então, tá certa a vela. A abertura do eletrodo, tá? A distância entre eletrodo, que é essa distância aqui, ó. Ela deve ser de 0,9. Aí a gente pega aqui, ó. Tô com um calibre. Não vai dar pra você enxergar o calibre, mas aqui é um calibre de 0,9. Então a gente vem aqui na ponta e ó, entra justinho, tá? Justinho, ó, 0,9. Também além disso a gente mediu resistência. A gente mede resistência aqui com o multímetro e vê qual que é a resistência, se a resistência tá boa. Eu vou medir a resistência de todas as velas e cabos. E aí a gente mostra depois a conclusão, tá? Primeira limpeza, ó. Ó quanto que tá dando agora. 60, 59, 59, 33, 59. O primeiro, o segundo e o quarto estão equalizados. Só o terceiro cilindro mesmo. A gente vai fazer agora uns testes aqui nele. Eu vou ver se eu tento pôr no Car 80 aqui, fazer uns esqueminha que a gente faz aqui, que ele dá uma limpada. A gente põe para pulsar o bico, espirra Car 80 e eu vou tirar a peneira aqui e fazer um esqueminha nele. Vamos ver se resolve. Beleza? Retiramos então a peneirinha, né, ó. Tá? Eu na verdade faço as limpezas, depois eu troco, na verdade, mas como esse aqui tá num estado muito crítico, o que que eu fiz? Eu tirei a peneira, tá? Pus o bico para pulsar lá na máquina. Se você tiver um simulador de bico para pulsar no carro, pus o bico para pulsar, deixei ele ligado aqui, pulsando como se eu estivesse limpando a cuba. Desliguei os outros bicos para não ficar pulsando à toa. Espirrei Car 80 aqui, mesmo assim você não escutava ele pulsando, você não escutava. Aí eu peguei o ar, liguei o compressor, peguei o ar e com força a gente vai pressando, mandando pressão com ar no sentido de fluxo do bico e sentido contrário, sentido de fluxo, sentido contrário. Vai jogando Car 80, sentido de fluxo, sentido contrário, sem a peneira, tá? Fiz isso, o bico destravou, tá? Destravou.
porque deu para perceber lá que ele voltou a pulsar bem forte. Agora eu vou colocar a peneira nova, tá? Depois eu vou pôr nos outros também. Mas eu vou colocar a peneira nova. Ó a peneira velha. A gente vai colocar a peneira nova e a gente vai voltar ele lá para testar. Vamos ver como que ficou. Retiramos então aqui a peneirinha, tá? Na verdade a gente sempre substitui os reparos, a peneirinha e os anéis, né? Mas eu sempre ponho para testar, faço uma limpeza e depois a gente troca os reparos. Mas no caso aqui, como ele tá travado, ele não tá pulsando direito, o que que eu fiz? Retirei a peneira, não pus a nova. Fui lá dentro, liguei o ar, pus o bico de ar, pus ele para pulsar na máquina, desliguei os outros bicos, né? Pus só ele para pulsar e espirrava a Car 80 aqui dentro e com o bico de ar eu forçava o fluxo do bico. Forçava no sentido de fluxo normal e sentido contrário, como se fosse uma retrolavagem. Jogava Car 80 e sentido contrário, sentido normal. Fui fazendo isso aí várias vezes, com o bico pulsando. Sentido normal, sentido contrário. E joga Car 80, deixa o Car 80 bater um pouco lá. Foi indo, ele destravou, tá? Ele tá sem a peneira, ó, eu fiz isso mesmo de propósito para poder destravar ele sem a peneira. A mangueira do ar tá lá dentro, tá? Depois que ele destravou, você volta ele de novo lá na máquina, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou só colocar aqui a peneira nova, tá? Mas quando você tiver algum bico travado, você retira a peneira, joga a Car 80, põe o bico para pulsar e pressiona com ar. Pressiona com ar no sentido de fluxo e sentido contrário. Bota o bico de ar aqui, beleza? Eu vou pôr a peneira e vou mostrar como que ele ficou agora. Instalada, tá? Que é o saca a peneirinha. Peneirinha instalada. Agora a gente volta lá de novo para ver como que ficou o bico. Eu vou testar aqui e mostro pra vocês. Vou ligar na máquina. Voltamos com os bicos aqui. Na verdade eu tive que substituir o bico, tá? Só rapidinho enquanto ele tá batendo ali. Vou mostrar pra vocês aqui a caixinha. Ó, compramos o bico aqui, ó. Bico 0280 156 403, um Bosch, tá? Original, sempre novo, né? Nada de montar recondicionado não, é desmancho, porque a diferença aqui é pouco na minha cidade, tá? Não tem nada contra desmancho, mas a diferença é bem pouca mesmo. Agora olha lá o resultado, ó. Olha o resultado, que maravilha. Aí dá gosto de ver, né? Eu fiquei nesses biquinhos, bati, mexi. Ó, Car 80. Pus Car 80 aqui, esfreguei, puxei ele com Car 80, mais nada. Aí o bico que deu trabalho aqui, ó. Não teve jeito mesmo. E aí agora a gente pôs os novos, né? Pôs um novo e resolveu, acreditou que vai resolver o problema 100%. A gente sabe que pode ter uma diferença aí que é tolerável, né? De um para o outro, assim, de 5%. É mixaria, não tem problema não. Então vamos ver como vai ficar, ó. Ó, o primeiro cilindro tá dando 34, 33, quase 34, 34, quase 35 e 34. Então tá perfeito, tá? Essa tolerância aqui, essa discordância assim baixa de um pro outro é normal. Não pode ter aquela diferença que tava tendo de todos dosando essa quantidade e o outro dosando aqui 20 ml. Aí o carro não fica legal, o carro fica quadrado. Beleza? Então agora a gente vai montar eles lá no carro. Vamos dar uma partida lá, vamos ver como que vai ficar. Eu vou reentrar com o scanner, resetar as falhas e a gente vê como que fica. Beleza? Isso aí é para mostrar para as pessoas que bico suja assim, tá? A gente viu que no começo do vídeo, quem olhou lá, tava um mais alto que o outro, bem diferente os bicos, tá? Então a gente vê que tem diferença a sujeira
acontece mesmo. Faz isso mesmo com o carro, tá? Beleza? Scanner aqui, tá? Ele tava dando bastante falha de cilindro. A gente vai apagar agora aqui as falhas de cilindro. Para, gatinha! A gente vai apagar as falhas de cilindro. E apertei errado, finalizei a comunicação. Vou apagar as falhas de ignição ali que tá tendo de cilindro. Vamos dar partida e vamos ver como que ele vai ficar agora. Eu montei já os bicos ali na máquina. Olha lá. Apagar memória de avaria. Memória de avaria limpa. Vamos ver da partida. Apagou as falhas lá. Não tem falha nenhuma. Aí a gente entra agora no modo contínuo. Ó. Tudo perfeitinho, tá? Relação ar combustível tá dando 11,8, que é gasolina. Aqui ó, no caso 9,0 é álcool, tá? 13,2 é gasolina. Como a nossa gasolina tem uma porcentagem grande de álcool, então ela não dá 13,20 tão fácil assim, né? Mas do mais ele tá funcionando todo redondinho, tá? Mas ele tá funcionando certinho agora. Vamos consultar de novo se tem falha. Ó, nenhuma avaria reconhecida, tá? O carro já dá pra perceber que mudou. Tá redondinho, tá? E é aquele negócio que a gente fala, né? Sem fazer o cliente gastar dinheiro, né? Mas ó, vamos voltar lá de novo pro modo contínuo. Ó. Vamos ver tempo de injeção baixinho, perfeito. Perfeito, os parâmetros do carro tudo show de bola, tá? Regulador de sonda lambda, ainda ela tá com a malha fechada, tá frio, né? Ela ainda tá com a malha fechada porque tá frio, mas ela tá trabalhando. Assim que ela tiver com o aquecimento de sonda tá ligado, porque a temperatura tá baixa. Assim que a temperatura aquecer mais, ele fica mais redondinho, beleza? Aqui com a saveira, substituímos o filtro de combustível, tá? Sempre se atentando que a saída fica pro lado do motor, tá? Não tem escrito ali saída. Tiramos o filtro. Colocamos já o filtro novo. Colocamos o filtro da Vox. Para quem quiser pôr, a aplicação é essa aqui, ó, FS 50/7, tá? Filtro velho tá aqui, ó. Então a gente colocou o filtro velho aqui, deixou escorrer, beleza? Vamos dar sequência. A saveira, defeito da saveira, tava falhando demais da conta, demais, tá? Defeito da saveira era o bico injetor, tá? Substituímos o bico injetor, somente o bico injetor, nada mais, nada menos, tá? O importante é isso, quando você faz um diagnóstico preciso, com o equipamento que você tem de qualidade, você consegue descobrir o defeito do carro sem fazer o cliente gastar. Por que eu falo isso? Porque chega muito carro para mim que está com defeito, que muitas das vezes o cliente substituiu vela, substituiu cabo, substituiu bobina, às vezes trocou até uma bomba de combustível, para a pessoa chegar ao ponto de descobrir que foi um bico, entendeu? Então a gente consulta as memórias de avaria do carro, como que ele está, o que está marcando. A gente fez as medições, fez todos os diagnósticos. Primeira coisa, conferimos todas as velas, olhamos a abertura do eletrodo com calibre de lâmina, medimos a resistência das velas, de todas as velas, para ver se não tinha vela com resistência baixa ou queimada. Medimos a resistência dos cabos de vela, olhamos a integridade da bobina, para ver se a bobina não estava com defeito. E após isso,
medimos a resistência dos bicos injetor, dos eletroinjetor, fizemos teste, fizemos várias limpezas e não conseguimos, infelizmente, conseguimos recuperar o bico. Também tem um problema, ele poderia recuperar esse bico e mais para frente voltar a dar problema de novo. Então a gente fez a substituição e o carro ficou, como vocês estão vendo, ó, redondinho, tá bom? Se você quiser fazer um serviço com a gente também, aí no vídeo tem a descrição, aí na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, nosso WhatsApp, né? Manda aí o orçamento, manda aí os dados do veículo, o que você deseja fazer, que a gente vai enviar o orçamento mais breve para vocês, beleza? Muito obrigado.